A paz de Cristo a todos. Maravilha? A Bíblia ensina a respeitar as autoridades. Aula 12 na classe de adolescentes. Aula 12 na classe de adolescentes. A Bíblia ensina a respeitar as autoridades. Ele vai usar aqui Romanos 13, Hebreus 13. No momento em que essa palavra autoridade não é muito bem vista hoje na sociedade como um todo, tá bom? O relativismo tomou conta da sociedade e muitas pessoas, porque não tem essa questão de limite, de regra, porque isso oprime, né? Você não pode falar algo assim mais difícil, porque cada um é livre para fazer o que quiser. Então esse tema é super atual, é super relevante, tá bom? Lembrando que a autoridade não é o que eu grito, a autoridade é o que eu faço. Então tem muita gente que confunde. A autoridade não está ligada a cargo, está ligado à vida. Nem todo mundo que tem um cargo de liderança tem a autoridade. A autoridade não é algo iminente, não é algo instantâneo. A autoridade se conquista com experiência, com o tempo, e se exerce conquistando o respeito das pessoas, tá certo? Então, o maior exemplo de alguém que não tem autoridade, mas quer exercer autoridade, é quem sempre fica colocando o título na frente, né? Dizendo que ele é. Olha, eu sou o chefe aqui da empresa e vocês têm que me respeitar. Respeito tem a ver com autoridade, respeito não se exige, respeito se conquista, confiança se conquista. De que forma? Exercendo a autoridade que tem a ver com liderança, com influência, com inspiração. Muito bem. Bom, na lição de hoje, então, a gente vai tratar desse assunto. Segundo o dicionário, autoridade é o direito ou poder de fazer obedecer, dar ordens, tomar decisões, agir com influência ou prestígio. Também é quem possui muito conhecimento em um determinado assunto, né? Então assim, fulano é uma autoridade na mecânica, ou seja, ele entende muito. Fulano é uma autoridade de mídias sociais, então ele entende muito do assunto, ele domina o assunto. Entenda uma coisa, todo grupo possui uma liderança. Pode ser um time de futebol, dentro da sala de aula, uma igreja ou mesmo sua família. A sociedade humana criada por Deus precisa de pessoas que coordenem, administrem, distribuam tarefas e responsabilidades, corrijam, controlem, enfim, que liderem. Isso acontece na nossa própria casa. Então, os pais têm autoridade sobre nós. O adolescente precisa entender que Deus deu aos pais autoridade sobre os filhos. E eu costumo ensinar para os meus filhos, eu costumo ensinar nos lugares onde eu palestro para adolescentes, que os pais têm autoridade sobre os filhos por toda a vida, porque filho é sempre filho e pai é sempre pai. Então, os pais têm autoridade sobre os filhos, né? Então, eu lembro que na minha casa o meu irmão já tinha 20 anos, já trabalhava, já tinha um próprio carro, mas meu pai tinha uma hora para ele voltar para casa. No sábado, 11 horas da noite, meu pai queria todos os filhos dentro de casa, certo? Então, é muito importante isso entender, que independente da sociedade falar o contrário, Deus, que é o Criador dos seres humanos, que é o Criador da família, estabeleceu que os pais têm autoridade sobre os filhos, que é tanto um direito quanto um dever. Eu costumo dizer para os meus filhos, vocês precisam ter a noção de que eu serei cobrado pela minha paternidade. Paternidade é um privilégio, mas é também uma missão, uma responsabilidade sobre a qual Deus investiu de autoridade. Então os pais têm autoridade e devem exercer autoridade sobre os filhos, porque isso irá repercutir, tá certo? Por toda a vida dos filhos. E os filhos que respeitam a autoridade dos pais, que obedecem, que honram os pais, e muitas vezes os filhos não honram os pais por não saber, né? Achar que o pai está mandando em mim só porque ele é mais velho, meu pai quer mandar em mim só porque ele é maior do que eu, meu pai quer mandar em mim só porque, enfim, só porque eu ainda sou um adolescente. Não é que o pai quer mandar, ele precisa organizar, ele precisa orientar, ele precisa dirigir, às vezes até impor a sua autoridade como pai, porque isso é uma responsabilidade, não apenas um privilégio, tá certo? E quem deu ao pai essa responsabilidade é Deus. Então, por isso que eu digo que é uma responsabilidade e que nós teremos que prestar contas, tá certo? Então é muito importante. E eu falo sempre, e mesmo independente, os filhos estão sob a autoridade dos pais, porque filho é sempre filho, tá? Então autoridade tem a ver com liderança, com prestígio, não é? Tem a ver com regra, tudo que os adolescentes de hoje não gostam, que a sociedade hoje não gosta.
regra, limite, não é? O pessoal não gosta disso. Bom, quem são as autoridades instituídas no Brasil? Que ele fala aqui em Romanos 13, tá? Autoridades civis, tá? E Deus deixa claro que essas autoridades foram instituídas por Ele. Muita gente acha que hoje é o pior momento da história, né? Principalmente que a política hoje, quando se fala em autoridade, vamos pensar aí, autoridade? Políticos, né? Governo, prefeito, vereador, deputados, estaduais, federais, o presidente, senadores, juízes, desembargadores, e por aí vai. Professores. Eu lembro que eu aprendi que autoridade quem é? Autoridade é todo mundo que tem mais experiência do que eu. Já começa aí. Então, os avós são autoridades sobre nós, os professores são autoridades sobre nós, professores da escola secular, professores da igreja, os pastores, os líderes, porque sempre se pensa que essas pessoas que têm, principalmente esses títulos, são pessoas que já passaram pelo caminho por onde passamos. Ou seja, lembra? A autoridade não é só mandar por mandar, mas a autoridade é alguém que tem um conhecimento maior. Então é uma autoridade sobre nós, não é? A gente sempre aprendeu a respeitar as pessoas pela sua história, pelas suas experiências de vida. E esse mundo corrupto que nós vivemos hoje, principalmente aqui no Brasil, vamos falar da nossa realidade, na realidade ele é meio que uma cópia dos tempos do Império Romano. Enfim, a corrupção sempre esteve arraigada no ser humano, porque o coração do ser humano é mau. Mas a Bíblia nos manda respeitar a autoridade. Ou seja, o princípio de hierarquia e da autoridade vem de Deus para a boa convivência entre as pessoas. Mas o pecado distorceu isto, gerando distorções como o autoritarismo, a injustiça e a corrupção. Ou seja, a injustiça, né, é quando a pessoa aproveita o seu cargo de influência para praticar injustiça, que é o que muito acontece, não é? Ou para praticar a corrupção. A pessoa está num lugar que ela deveria trabalhar pelas pessoas, tá certo? Então a autoridade delegada por Deus às pessoas, às instituições, é para o bem das pessoas, é para a boa convivência. Quer um exemplo disso? Se os alunos perguntarem, talvez você que é professor pode falar de exemplo próprio. Há 20 anos atrás, na sala de aula, os professores, eles tinham a autoridade e, de certa forma, um certo autoritarismo, mas enfim, uma autoridade, que era o seguinte: o aluno fazia bagunça, ele pegava o aluno, colocava o aluno de costas na parede ali atrás da porta ali, e ali o aluno tinha que ficar, não é? Tem professores, tem irmãos que falam dos tempos de palmatória que os professores usavam, e por aí vai. Esses dias, eu não sei, muita gente deve ter visto, que um professor, ele vai pegar um aluno que começou a fazer bagunça na sala de aula e estava jogando bolinha de papel, e ele pega esse aluno, e aí alguém filmou o professor querendo que o aluno engolisse, né, aquele pedaço de papel. Bom, isso não é autoridade, são dois momentos diferentes. Só que é o seguinte: naquela época, quando a escola tinha aquilo de palmatória, de colocar de castigo, de expulsar, gente, havia um respeito ao professor, inclusive por parte dos pais. O pai era chamado na escola, o pai ficava envergonhado por ter sido chamado. A gente tinha medo quando tomava suspensão, porque quando tomava suspensão, o pai tinha que ir lá para saber por que tinha tomado suspensão e tinha que assinar. Senão, o que a galera fazia? Tomava suspensão, fazia de conta que ia para a escola e não ia, e ficava 2 dias rodeando ali por volta da escola, ia na hora da aula, voltava na hora que acabava a aula, voltava embora como todo mundo. Então não, o pai tinha que ir lá para assinar: ó, teu filho foi suspenso por 2 dias, por isso. Os pais ficavam envergonhados, a gente ficava com medo de apanhar do pai. Hoje não, hoje uma escola suspende, o pai chega lá, a mãe chega lá: o que foi? Dá licença, para que é? Vocês não têm o que fazer não? Vocês acham que eu posso ficar aqui, vindo aqui direto aqui nessa diretoria, nessa secretaria aqui? Oh, pelo amor de Deus, eu tenho que trabalhar. Então hoje é um desrespeito completo a todo tipo de autoridade. Por isso que a escola daquela época era uma escola mais bem organizada, ela era uma escola de ensino mais organizado, os professores mais bem preparados, porque se respeitava a autoridade dos professores, certo? Hoje em dia o professor ganha mal e sua autoridade não é respeitada
dentro da sala de aula. É igual um time de futebol. Dentro do campo, quem é a autoridade máxima? O juiz. Nem a polícia pode entrar dentro do campo de futebol se o juiz não mandar. Ele é o responsável, ele é a autoridade máxima ali. Um jogo só pode ser cancelado se o juiz cancelar. Assim na sala de aula. É o professor. Se o professor falar senta, senta. Levanta, levanta. O que é isso? Isso é respeitar a autoridade. Mas esta geração, com a inversão de valores, ela joga todo o princípio de autoridade no mato, esquece, ou não sabe, ou até desconhece, que a autoridade é delegada por Deus para a boa convivência dos seres humanos. É como, o ser humano não gosta de regra, não gosta de limite, mas para que a placa pare está lá? Para evitar um acidente, e evitar muitas vezes até mesmo a nossa morte. Então as regras, os limites, o semáforo, o limite de velocidade na estrada, não é para nos incomodar, mas é para nos dar uma ideia, não é? A sarjeta ali na calçada, né? O guarda-reio na estrada, é para impedir a autodestruição. Então eles estão ali para que a gente aprenda, para que a gente observe, para que a gente respeite. Assim é a autoridade. Tá? Jesus reconheceu a autoridade. Paulo reconheceu a autoridade. Respeitamos nossos professores seculares de escola dominical. Já até falei alguma coisa aqui, né? Um importante exemplo de autoridade você tem perto de você, que são os seus professores. Tá bom? Ou seja, não é só quem usa farda. E aqui, eu sei que eu já falei de professor no tópico antes, mas aqui eu faço uma observação e eu queria que você comentasse aí queria que você comentasse aqui no comentário dos vídeos, que é o seguinte: faça uma pesquisa aí na sua cidade e manda para mim, comenta comigo esse negócio. Como que é esse negócio de que os filhos de crentes ou os alunos crentes são os que mais dão trabalho na escola? Comente isso aí. Faça uma pesquisa na sua igreja. É a galera que mais falta, que mais cola na prova, que mais xinga o professor. Tem algo errado. Nós cristãos precisamos aprender a respeitar a autoridade. Agora preste atenção, para você que é professor, que é líder, que é pastor. Eu trabalhando com adolescentes principalmente, eu comecei a perceber isso. Muitas vezes o adolescente é rebelde, desobediente, que não respeita a autoridade. Muitas vezes ele precisa de ajuda, ele precisa de tratamento. Aliás, muitas vezes é um sinal de carência essa rebeldia. A minha esposa trabalha numa instituição de ensino com crianças e ela percebe que tem crianças que têm déficit de atenção. Ou seja, essas crianças na sua casa, com seus pais, ela não tem um acolhimento, ela não tem um abraço. Então quando chega na escola, elas querem toda a atenção para elas. E como que elas atraem a atenção para elas? Bom, elas descobriram que fazendo bagunça, que chutando alguém, que batendo em alguém, chama a atenção do professor. Então essas crianças, tem criança que chega na escola, que sobe em tudo, que quebra tudo, e o professor tem que aprender e entender que aquela criança não está fazendo bagunça por bagunça, ela está fazendo bagunça para chamar atenção para uma carência de afeto, de amor, de proximidade que ela tem. Você que trabalha principalmente com adolescentes, nós vivemos uma das gerações mais carentes hoje em dia. Então muitas vezes o desrespeito à autoridade, primeiro, é uma carência afetiva, é uma carência de atenção, de alguém que pare, de alguém que escute, de alguém que entenda, de alguém que compreenda, que muitas das vezes mesmo no lar cristão, eles não têm. Ah, mas é filho de crente. Não tem, a gente espiritualiza muito. Nós crentes achamos que é pecado sentar para assistir um filme com os filhos. Nós crentes temos dificuldade para ouvir. Nós temos muita dificuldade para ouvir. E às vezes os filhos só querem falar. E a gente não consegue ouvir. Então esse filho muitas vezes ele vai para a escola, ele dá trabalho na escola, porque ele está faltando atenção a ele dentro de casa, amor, carinho, afeto, cumplicidade dentro de casa.
Um outro detalhe também, muitas vezes o desrespeito à autoridade por parte do adolescente é o que ele aprende em casa por parte dos pais. Então, como é o respeito à autoridade dentro de casa? Como que o pai respeita ou não a autoridade, respeita ou não pastor? Como que eu posso querer que os meus filhos respeitem um professor da escola dele, se quando ele chega em casa e fala mal do professor, eu, ao invés de chamar a atenção dele, eu falo para ele, ó, qualquer coisa você sabe, pode contar comigo que eu vou lá e quebro a cara do professor. Como que ele vai respeitar o professor? Como que os nossos filhos vão respeitar os pastores, os líderes da igreja, se eles em casa, na hora do almoço, nos vêm falando mal dos líderes, falando mal do pastor, e fala, pastor, dá licença, onde já se viu o pastor fazer isso? Então, a gente tem que lidar com esse pessoal com muito cuidado e ensinar a eles que, biblicamente, temos que respeitar a autoridade e que, mesmo que talvez eles não tenham bons exemplos de respeito à autoridade, que eles aprendam com a palavra de Deus, que é preciso, necessário para o próprio bem de cada um de nós, o respeito à autoridade. Então eles têm que tomar esse cuidado na escola, aí na escola dominical. Nós, enquanto cristãos, se aí na escola dominical tem um adolescente que você percebe que ele tem muita dificuldade em prestar atenção, em respeitar a sua aula, chama ele para uma conversa, chama ele para um cantinho, leva ele para tomar um açaí, escuta ele um pouquinho, você vai perceber que muito disso você vai conseguir ajudar, fazendo ele entender o valor que tem respeitar a autoridade. Esses dias uma pessoa, inclusive, perguntou para mim, você pode mandar perguntas aí na descrição dos vídeos, ou então no WhatsApp, que o número está aí também, mandou assim para mim, irmão D, não, e como é que um filho pode respeitar um pai, só que esse pai não respeita o filho, esse pai não compreende, esse pai não é legal, esse pai é chato, sabe? Eu recebo esse tipo de pergunta. Pais cristãos que não dão atenção aos filhos, que tratam mal, que maltratam, né? Ou então pais não cristãos que não entendem a fé dos filhos. A Bíblia manda respeitar a autoridade. Cada um vai pagar. A minha obrigação é respeitar a autoridade. A autoridade tem a obrigação de exercer a autoridade sobre mim e me tratar de maneira correta. Se ela não exercer a sua autoridade de maneira fiel, seja o pai, pastor, professor, político, polícia, o que for, se a autoridade não exercer sobre mim uma autoridade com fidelidade, com coerência, com honestidade, Deus vai cobrar dela. Agora, a minha desobediência à autoridade, Deus vai cobrar de mim. Então a Bíblia manda honrar a autoridade, não de maneira cega. Então eu não posso dar o meu voto para alguém que sabidamente é um político corrupto. Isso é burrice. Mas a Bíblia manda eu honrar a autoridade. A Bíblia manda eu orar pelas autoridades. Respeitando os nossos pastores e líderes espirituais. Bom, irmãos, essa é uma aula que eu acredito que muita coisa já deu aí para entender. Respeitando os nossos pastores e líderes espirituais. Essa semana, 2 pastores se suicidaram aqui no Brasil. Nós temos relatos de muitas situações. É o seguinte, hoje em dia tem muita gente que já não respeita mais a autoridade espiritual, não respeita mais, até porque a figura de pastor ela está desvalorizada, desgastada, desbotada, a figura do pastor. Muito porque muitas pessoas estão tomando esse título para si. Eu tenho medo quando as pessoas me chamam de pastor. Eu saio por aí para pregar, pastor Deus, pastor Deus. Não, eu tenho medo desse título. Porque as pessoas não separam. Não interessa se eu sou pastor dessa igreja. Título de pastor, o cara é pastor em todo lugar. Cometeu um escândalo. Aí, ó, mais um pastor comete um escândalo. Pronto, toda a classe de pastor é jogada na vala comum. Então, só que eu tenho uma coisa comigo. Hoje em dia é verdade, tem muitos dando trabalho, promovendo escândalo, envolvidos com coisas erradas. Mas a sua grande maioria são homens de Deus, são homens de oração, são homens que de fato dão a sua vida pelas ovelhas. Então nós devemos orar
pelos nossos pastores. Nós devemos respeitar os nossos pastores, porque eles são autoridades instituídas por Deus. É fácil falar mal de um pastor, mas a visão que um membro tem de um problema, ela é uma visão individualista. Eu vou dar aqui um exemplo. Um membro da igreja está dando um problema. Nós, enquanto membros, qual que é a nossa atitude? Que o pastor tem que ir lá, tem que resolver, porque nós só estamos olhando aquele membro e aquele problema. E o pastor está olhando o histórico todo, está olhando a família. Ele está olhando, peraí, se eu agir desta forma, qual o impacto que vai ter sobre a igreja? Qual o impacto que vai ter sobre a família? Então, não é fácil. O pastor tem que agir com cuidado. O pastor, muitas das vezes, ele está sozinho, ele está isolado, ninguém para ajudar. Então a Bíblia ensina a respeitar. Por quê? Porque eu irei dar conta da minha alma diante de Deus. Agora os pastores irão dar conta do rebanho. Então, se há o mínimo que os nossos pastores merecem, respeito. Quem não respeita uma autoridade humana, não respeita a autoridade divina. Há dentro da igreja, pessoas dentro da igreja, eu não respeito pastor, eu faço o que eu quiser. Isso é antibíblico. Isso é antibíblico. Eu já, e por muitas vezes eu discordo de algumas coisas. Sabe o que eu faço? Pego o telefone, ligo, marco um encontro, sempre, pastor, o senhor falou isso, o senhor fez isso. Eu não consegui entender. E eu preciso entender, porque senão eu vou ficar murmurando. O senhor pode me explicar? Aí ele me explica e eu não concordo. É muito bom isso, é muito bom. Aí ele me explica, gente, a gente cresce, é maravilhoso. Então que a gente possa aprender nessa aula o respeito à autoridade. Isso é algo que eu frisaria nesta aula muito forte. Pastores, líderes que trabalham com jovens, com adolescentes, nós precisamos liderar a família como um todo. Então tem muito pai reclamando da rebeldia dos filhos, mas ele é um rebelde. Os filhos só estão reproduzindo a rebeldia dos pais. Então, você que lidera adolescente e jovem, cuidado para não pôr para fora do grupo, pôr para fora da igreja, um adolescente, um jovem que está dando trabalho, porque às vezes ele está reproduzindo uma cultura de rebeldia que ele aprendeu dentro de casa. Então ele precisa ser tratado, abraçado, cuidado, amado, ensinado, para que ele aprenda a respeitar a autoridade. Lembrando que eles estão crescendo. Amanhã ou depois eles terão autoridade. Ou autoridade acadêmica, dominando algum assunto, autoridade como pais, autoridade como líderes. Então nós temos que ensinar eles a trocar as sementes. Talvez até agora semearam na vida deles rebeldia. Troque a semente da rebeldia pela honra, respeito e obediência à autoridade. Porque quando você for uma autoridade, é isso que você vai colher. Amém? Deus abençoe a sua vida. Um grande abraço. Assista a culta, compartilhe. Estamos chegando ao final do quarto trimestre de 2017. Um grande abraço, irmãos. Assista a culta, compartilhe. Manda para todo mundo. E até a próxima aula. Deus abençoe. Fique na paz. Valeu.